Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando aqui essa aula fora de tempo, essa aula surpresa, para atender umas demandas que estão me solicitando aqui no direct e também que eu ouço em todo lugar que eu vou na formação, todo lugar que eu vou atender pessoas, eu acabo recebendo sempre essa pergunta. E eu quero fazer aqui uma sequência de aulas que vão ficar aqui no Instagram, independentemente do tempo, para que vocês entendam por onde começa a formação pessoal. A pergunta é sempre a mesma, Robson, reconheço que nós não somos mais como as pessoas do passado, reconheço que a nossa geração não é a geração de São Tomás de Aquino, não é a geração de São Justino, reconheço isso, mas por onde começo? Salve Pedro, salve Pedro, tudo bem? Grande abraço, parabéns pela sua viagem, eu já soube que você está indo para a Europa. Aproveite bem, é uma experiência e tanto. Salve mestre Matheus Klein, quanto tempo, irmão? Quanto tempo, um abraço. Então, a pergunta é sempre a mesma, por onde eu começo a formação humana, a formação que quer tornar-me a melhor versão de mim mesmo. Veja, a tarefa humana, a tarefa de qualquer pessoa normal, é morrer melhor do que quando nasceu, né? Eu acho que essa é a tarefa de todo mundo quer ser a versão melhor de si mesmo ao final da vida. E aqui não importa tanto, viu, a espiritualidade da pessoa. Para mim isso é importantíssimo, tá? Religião para mim é uma coisa, é uma das mais importantes da história, da vida. Mas, independente da fé ou da falta de fé de alguém, ninguém quer morrer pior do que quando nasceu. Todo mundo quer morrer melhor, né? Então, forjar do coração humano a melhor versão de si é a tarefa mais importante da vida. E toda vez que eu vou dar aula, todo ano que acontece a mesma coisa. As pessoas que vêm, Robson, eu reconheço, eu já entendi que eu não estou mais na altura dos meus antepassados, reconheço, mas por onde começar? Então a aula de hoje vai ficar aqui gravada com algumas orientações por onde começar o processo de formação pessoal e com uma dica de literatura fantástica para começar o processo, tá? Novamente, aqui aí há uma dica, cada um faça o que acha melhor, né? Mas é porque a minha experiência mostra que o alunado, o discente, precisa de orientações claras, precisas, sobre por onde começar o processo de reconstrução pessoal. Veja, não se enganem, a sociedade que nós vivemos não será transformada, restaurada desde fora. Esse é um mito muito antigo. O mito é muito antigo. Eu vou tomar algo fora, vou comer e vou me tornar melhor. Eu vou apostar numa tecnologia que é implementada, vai tornar a sociedade melhor. Eu vou fazer exercício, porque a partir dos exercícios eu vou ficar mais saudável e a partir da saúde externa eu vou tornar-me uma pessoa melhor internamente. Esse é um mito muito antigo, que nós não podemos ceder a ele. Nós temos que entender o seguinte: a transformação que nós precisamos, ela vem desde dentro, do meu interior. E aí sim, tendo pessoas saudáveis, pessoas melhores, teremos sim um condomínio saudável, um condomínio melhor, um bairro saudável, um bairro melhor, uma cidade saudável e assim por diante. Então, por onde começo o processo de formação pessoal? Então essa é a aula de hoje, vai ficar aqui gravada para que vocês avancem com o tempo, tá? Isso é importante, eu queria que vocês entendessem muito isso, porque eu compreendo que esse é o caminho a ladeira, vamos chamar assim, da ascese intelectual, tá? É uma ascese, portanto exige esforço, portanto exige tempo, portanto exige dedicação, tá? Então vamos lá. É preciso reconhecer, no primeiro nível, para que você comece o processo cognitivo de melhoria de si mesmo, é preciso reconhecer que o homem não é um animal como os outros, tá? O primeiro ponto é esse. Quem não reconhece isso não está apto ao processo de transformação pessoal, tá certo? Se eu entendo, se eu compreendo que eu sou igual ao cãozinho que mora na minha casa, se eu compreendo que eu sou igual a Lula que mora na Baía de Guanabara, se eu compreendo que eu sou igual à águia que voa por cima dos morros, bom, eu não estou apto a fazer uma subida cognitiva, porque a grande diferença entre o homem e os animais
são as virtudes, as faculdades altas do homem, que os distingue definitivamente dos animais. Então, ter inteligência, capacidade de reconhecer a verdade e vontade, faculdade que orienta o homem ao bem, isso é o distintivo no homem. E eu tenho que reconhecer isso de alguma forma. Veja, diga-se o que quiser do Papa Francisco. Eu discordo dele de um monte de coisa. Por exemplo, ele torce para o São Lourenço, é uma péssima escolha para um Papa. Todo mundo sabe que um bom Papa deve torcer para o Flamengo. Mas ele torce para o São Lourenço. Eu discordo dele nesse ponto absolutamente. Ocorre que na Laudato Si, ele afirma com todas as letras, de forma peremptória e correta: o homem não é um com a natureza. Ele fala isso algumas vezes no documento. O homem não está identificado na natureza. O homem é outra coisa. Um nome, vou dizer de outra forma, a forma robsoniana de falar. O homem é uma novidade. É uma novidade na natureza. Porque o homem compartilha uma sobrenatureza. Né? Mas o homem é uma novidade, o homem não é mais um. Não é que existe uma montanha, um gato, uma lula, o homem, uma águia. Não. Quando o homem chega, ele abre para uma outra natureza, a sobrenatureza. Então, o primeiro ponto para que você aprenda a construir o seu processo de ascese humana, ascese cognitiva, é reconhecer que o homem não é igual aos outros. Beleza? E o que o homem tem diferente dos outros? A busca à verdade, o anseio pela verdade, capitaneado pela faculdade cognitiva e, vamos chamar assim, a tendência, a inclinação ao bem, que está localizada na faculdade da vontade. Robson, e as emoções? Eu ouvi falar uma vez que o homem tem inteligência, vontade e emoções. Acontece que as emoções não são um distintivo no homem. Os animais também têm emoções. Tem emoções? Tem. Animais sonham. Animais ficam tristes. Então, a vontade e a inteligência distinguem o homem. As emoções assemelham o homem aos animais. É por esse motivo que nós podemos falar em alguns momentos que aquele fulano, o Robson Oliveira, ele agiu como um animal, porque ele não agiu dominado ou comandado pela inteligência e pela vontade, ele agiu obedecendo às emoções. É nesse sentido que nós dizemos que o fulaninho pode agir abaixo da natureza humana, pode agir como um animal, porque ele agiu movendo-se pelas paixões, pelas emoções. Tá? Então, um distintivo é esse. Ora, portanto, qualquer processo de ascese cognitiva, qualquer caminho de transformação de si, de construção da melhor versão de si mesmo, precisa contemplar esses dois elementos. Primeiro, reconhecer que a verdade existe independente de mim. Independente de mim. Não importa se eu gosto ou não gosto, não importa isso. Importa que eu sou humano e tenho certas tendências, certas vocações, vou chamar assim. E desculpe. Além disso, eu tenho vontade, desculpem, gente. Eu tenho vontade que me orienta ao bem, que a inteligência me apresenta. Então a vontade faz isso, a vontade corre atrás do bem, que a inteligência aponta, assinala. Eu tenho que reconhecer isso. Bom, sabendo disso, eu preciso entender que os humanos, quando nascem, não nascem prontos. Eles nascem para criar esse processo de ascese. E cabe aos pais, cabe à família, orientar essas crianças, né, os seus filhos, na construção da sua personalidade. E aqui entra um assunto importante, que hoje está na moda, mas é importante, não se pode menosprezar, que é o assunto dos temperamentos. Os temperamentos são pontos necessários na construção do homem bom. Necessários, eu diria. Como assim, Robson, necessários? Sim, são necessários porque o homem nasce com esse sistema operacional de fábrica, que são as emoções, vamos chamar assim, que os identifica os animais. Então, saber qual é
temperamento, qual é o sistema, seu sistema, a sua memória RAM, vamos chamar assim, é importante para educar melhor os filhos nessa construção, nessa subida da ladeira cognitiva que nós temos. É preciso saber disso. Então, as emoções são os temperamentos, a base fundamental do homem. Só que as emoções não são a última palavra na vida do homem. As emoções são só uma parte da construção humana, só uma parte. A outra parte são educação e espiritualidade. São duas coisas além disso, né? Quem me acompanha sabe, junto com o temperamento, o homem é construído de mais dois elementos: a educação e a espiritualidade, que vão formar o caráter e a personalidade da pessoa. Então, essa base, vamos chamar assim, emocional, básica, ela é só o primeiro passo, o primeiro nível da formação. O segundo nível é a educação. E aqui vem a importância. Como é que se educa? O primeiro passo para que você eduque uma criança, o seu filho, o seu afilhado, é oferecer a ele, oferecer a ela, elementos de verdade que ela possa usar para construir a sua, vamos chamar, a sua imagem interna. As imagens, os fantasmas, como chamar isso? Os conceitos que vão ser utilizados na construção do intelecto e da vontade dessa pessoa. É o caminho. Aristóteles diz, em uma das suas obras, eu acho que é Arte Retórica, que o homem é naturalmente imitador. Isso quer dizer que a natureza humana cabe primariamente imitar. Por isso que as crianças imitam os pais. Já viram aquelas crianças que ficam olhando o pai e abaixando? O pai se esconde, aí abaixa o pano, a criança começa a sorrir e gargalhar. Por quê? Porque naquele momento ela está sendo educada pela imitação, pelo gracejo, pela brincadeira, pela eutrapelia, né? A capacidade de gerar bom humor, a capacidade de gerar bem-estar. Esse é o objetivo principal da brincadeira. Então, à medida que o pai e a mãe vão fazendo isso, vão gerando na criança os elementos necessários para alimentar a inteligência e a vontade. Ora, mas o pai faz isso de várias formas. Quando pequenos, quando bebês, você faz isso brincando com a criança. Mas à medida que a criança vai crescendo, você tem outros elementos. Como eu falei mais cedo, Aristóteles afirma que o ser humano é um imitador. Se você oferece à criança histórias que imitam o homem na sua natureza mais profunda, fica mais fácil para a criança entender qual é a meta dela e alcançar essa meta de forma mais fácil, de forma mais prazerosa, inclusive. Então, o Tolkien chega a dizer isso no seu artigo famoso na revista de Oxford, né? Toda a história fantástica, toda a história de fadas, todo conto de fadas, precisa terminar com a vitória do bem. Por que ele fala isso? Porque a criança que está lendo aquilo precisa entender que o bem é o desejo de toda a natureza humana. Então, quando você conta histórias para a criança, quando você cria histórias de conto de fada, é preciso que no conto de fada, mesmo que a gente saiba que no mundo real não é assim, mas no conto de fada, o bem precisa prevalecer, o bem precisa triunfar. Essa é a razão, porque o conto de fada, a história, o desenho, o filme, a série, está ali como função pedagógica, cognitiva para o seu filho. E é por esse motivo que você precisa usar dessas ferramentas. Essa live começou e vai ficar aqui no ar durante um tempo, porque estão me perguntando, por onde eu começo, Robson? Eu entendo que a minha formação humana não é a melhor possível, comparada aos clássicos. Nós vivemos um mundo muito tecnocrata, muito utilitarista. Nós não temos tempo de ler, nós não temos tempo de contemplar uma pintura clássica, nós não temos tempo de ir ao cinema, nós não temos tempo de passar pela experiência artística, que é uma excelente ferramenta na construção do homem bom. Eu só sei de programação, de cálculo e de, TI. Como começar? Então, essa aula é para isso. Qual é o caminho? O caminho é alimentar a inteligência.
O caminho não é só, tá? É um caminho. O primeiro passo do caminho, depois vamos falar sobre outro. O primeiro passo do caminho é oferecer às pessoas o mais rápido possível, tá? Vendo aqui um monte de pais, Felipe, olá, Felipe. Vi aqui mais cedo, vi a Thaís, das pessoas que eu conheço aqui, são essas. O mais rápido possível, os pais precisam oferecer aos filhos verdades. O mais rápido possível. Porque a verdade capta a inteligência. A verdade, vamos chamar assim, rapta o coração e a inteligência das pessoas. Então, o mais cedo possível é preciso que os pais ofereçam aos filhos formas de acesso à verdade. E quais são os modos em que isso acontece? O primeiro modo é pela literatura. O primeiro caminho que os pais precisam usar para formar os seus filhos é a literatura. E aqui eu vou pedir licença a vocês. Quem me acompanha há tempo sabe que eu já falo isso há muitos anos. O Conselho Federal de Psicologia, então eu não falo aqui de sacerdotes, não falo do Papa Francisco, não falo de São Tomás de Aquino, não falo aqui do Conselho Federal de Psicologia. Pois bem, o Conselho Federal de Psicologia indica que nenhuma criança, aliás, indica fortemente que nenhuma criança deve ter acesso a telas até o 6º ano de idade. Agora eu já não sei se é 6º ou 4º, tá? Mas vamos botar 4º por baixo, tá? Então, nenhuma criança deveria ter acesso, diz o Conselho Federal de Psicologia, acesso a telas até o 4º ano de idade, tá? Robson, você está vivendo que mundo? Você é um desses raditrades? Não, eu não sou. Eu sou católico, mas não sou raditrade. Mas eu tenho primos, eu tenho tias, eu tenho avós, e aí eu deixo meu filho com a minha avó, e quando eu chego na casa da minha mãe, quando eu chego na casa da minha mãe, ele está vendo desenho. Sim, eu entendo isso, tá? Eu entendo que o mundo real não é como nós gostaríamos. Eu estou dizendo que a tarefa é essa. A tarefa é evitar o máximo possível o acesso a telas. E como você faz isso? Oferecendo outras formas de cultura, outras formas de formação. E esse é o ponto. De nada adianta você proibir seus filhos de terem acesso a telas e não oferecer nada para suprir essa necessidade de verdade. E aqui eu quero mostrar para vocês o que eu fiz com meu filho, tá? Esse é o objetivo da aula de hoje, né? Dar uma opção concreta para as pessoas. Concreta. Meu filho tem 9 anos. E como eu sou preocupado com isso, há muito tempo atrás, eu não lembro mesmo, viu? Acho que foi o primeiro, devia ter 3, 4 anos. Eu comecei a ler para ele Crônicas de Nárnia. Lewis. E foi assim. Ele não leu, é óbvio, né? Ele é criança. Eu li a ele. Eu lia todo o dia para ele. E eu lembro que foi, até hoje é assim, tá? Eu nunca terminei o Crônicas de Nárnia com ele. Porque toda vez que chega no Cavalo e Seu Menino, ele cansa. Porque o Cavalo e Seu Menino é um livro, embora seja literatura fantástica, seja literatura infantil, conto de fada, é um livro mais longo, é mais complexo. Então ele não consegue ultrapassar essa barreira. Ele já lê, né, claro, já está com 9 anos, mas ele não consegue avançar. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque hoje, embora ele não tenha passado Nárnia, ele está em outros livros. Porque ele foi educado a ouvir. A irmã dele também lê para ele, né, antes de dormir, livros. Então ele está sendo habituado a alimentar a inteligência com verdades. Tenho certeza que daqui a uns anos ele vai ser totalmente diferente das pessoas que ficam passando o dedo na tela. Hoje em dia, né, nós temos um acordo, eu e ele, todo livro que ele termina, ele tem que fazer um resumo para mim, e o resumo, dependendo do resumo, eu remunero o resumo, né, para que ele sinta-se, vamos chamar assim, incentivado a fazer isso. Ele tem 9 anos, ele está fazendo um resumo aqui do Harry Potter, A Câmara Secreta, tem meia lauda. Eu tenho alunos na faculdade que não escrevem meia lauda. Ele tem 9 anos. Não terminou ainda. Ele falou, não, tá bom, então deixa aí. Não tem que fazer agora não. Faz quando você vai fazendo aos poucos, até ficar pronto. Veja, isso é educar. O processo cognitivo é uma subida, gente.
Acho que as pessoas acreditam que é fácil. O cara senta e aprende. De onde se tirou isso? De onde falou que é fácil? Talvez seja porque nós acreditamos que a inteligência artificial de fato é uma inteligência. É uma tolice sem tamanho isso. Sem tamanho. E nós vamos pagar caro por essa tolice. Achar que a inteligência artificial é uma inteligência. Não é inteligência, é máquina aquilo ali. É programação. Então a gente acredita que faz a pergunta para o chat, não sei o quê, e o chat vai responder e alimentar a inteligência. Não vai, meu irmão. Ali é uma informação. Que você pode, inclusive, usar errado a informação. Então o caminho que nós temos que fazer é oferecer uma estrada de subida para a criança. E eu queria oferecer para vocês hoje a Crônica de Nárnia. Tá? Então um pouquinho de informação sobre isso. Eu acho que é um bom início para quem está começando o processo de formação. Veja, o Tolkien diz que conto de fada não é para criança não, tá? Conto de fada é para todo mundo, inclusive para criança. Tá? Então, alguém que por acaso está aí no processo de formação pessoal, como eu disse, um positivista lógico, alguém que vem das engenharias, que foi criado numa família rica, que sempre achou importante a transformação do homem a partir das tecnologias, a partir das engenharias, e hoje, depois de 40 anos, percebeu que a vida é mais que isso, e quer reconstruir o processo cognitivo, a formação pessoal. Um caminho é literatura fantástica, sim. Um caminho é Lewis, um caminho é Tolkien, um caminho é Chesterton, literatura fantástica. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Tá? Então, qual é a história aqui? Vocês sabem, o Lewis era amigo do Tolkien, amigo, assim. Tolkien ajudou muito o Lewis na sua construção acadêmica. Eles foram colegas de faculdade, davam aula na mesma universidade. E o Lewis tinha uma vida assim, um pouco, vamos chamar assim, conturbada moralmente. E o Tolkien, pelo contrário, era um católico na Inglaterra. Então, em geral é assim, quando a gente é minoria, a gente é mais, né, mais firme, mais fiel, né? Eles participavam de um grupo de leitura num pub na Inglaterra. Eu não vou lembrar o nome do pub, mas esse livro já li há muito tempo. Mas era onde eles se encontravam, Tolkien, Lewis e mais alguns escritores da época, intelectuais da época. E naqueles encontros, não lembro mais se eram quinzenais e mensais, naqueles encontros eles, além de conversar, de compartilhar a vida, ofereciam a primeira leitura das suas obras. Foi nesse lugar que Tolkien ofereceu a todos a primeira versão do Hobbit. Foi nesse lugar. E Lewis estava ali, né? E até que um dia o Lewis levou para esse encontro um rascunho de O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa. E nesse dia o Tolkien fez uma crítica muito dura. Isso é o que a biografia do Lewis aponta, né? O Tolkien fez uma crítica muito dura ao Lewis. Porque vocês sabem, o Tolkien ele não gosta ele gosta de criar uma cosmologia para suas histórias. Então, O Senhor dos Anéis tem uma língua própria, tem um território próprio, tem uma história própria, uma cosmogonia própria, né? Tem a história do nascimento da Terra-média. E Lewis não é assim. Lewis tem um espírito mais vamos chamar assim, explícito, mais claro, para dizer de uma forma evidente. Lewis, no Senhor dos Anéis, nas Crônicas de Nárnia, Jesus é o leão, é Aslan, ponto. Assim, é explícito. No Tolkien não é assim. No Tolkien, Jesus é o Passo Largo, Jesus é o próprio Gandalf, Jesus é Jesus é o Hobbit, agora fugiu o nome dele, o Frodo, o Bolseiro. Por quê? Porque é analógico, né? O ser se diz de muitas maneiras, diria Tolkien. Lewis assim, ele tornou-se depois protestante. Bom, a partir da leitura ou do compartilhamento do Leão, o Feiticeiro e a Guarda-Roupa, que foi por todos bem recebido, exceto por Tolkien, é isso que diz a biografia do Lewis, Lewis percebeu que tinha uma história na mão. E aí ele criou toda a crônica. Veja, as Crônicas de Nárnia são, na verdade, 7 crônicas. 7 crônicas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 crônicas, exatamente.
O Leão, o Feiticeiro da Guarda-Roupa, é a segunda crônica, não é a primeira. Então, ele viu que tinha uma história, aqui eu tenho uma boa ideia, e criou depois as histórias paralelas. Na construção das Crônicas de Nárnia, a construção atual, vamos chamar assim, a primeira história é o Sobrinho do Mago, que é o Gênesis de Lewis. Nárnia tem um Gênesis, né? O Gênesis de Nárnia é o Sobrinho do Mago. É quando o leitor descobre como surgiu Nárnia, como Nárnia apareceu. E é muito interessante. Para mim, é uma das melhores histórias do livro todo. E Nárnia também tem um Apocalipse. O Apocalipse de Nárnia é a última batalha, é o último livro das crônicas. São 7 crônicas. A última crônica a última batalha é o Apocalipse, é quando Nárnia acaba. Então, essa história de princípio e acabamento, de teleologia, a história tem um fim, isso é bom para a criança. Para dizer que as coisas têm causas, as coisas têm motivos, as coisas têm razões. É preciso isso. Então, se você é pai, é mãe, e precisa oferecer para os seus filhos uma formação intelectual, comece com literatura fantástica. Eu trouxe para vocês aqui Lewis, mas podia ser outro, podia ser Tolkien. Só que o Tolkien eu acho que é mais não dá para começar com o Tolkien. Tolkien já é mais adolescência. Então, por exemplo, um adulto que não construiu ainda o seu caminho, pode começar com Tolkien, o Hobbit. Uma criança não. Uma criança não pode, não vai ter fôlego para isso. Mas é um adulto, por exemplo, uma pessoa formada nas grandes cidades do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais do Brasil, que tem uma formação teórica, vamos chamar assim, técnica de escola, um engenheiro, ele pode começar por Tolkien, não tem nenhum problema, porque é literatura fantástica, só que tem mais requintes, tem mais elementos que Lewis. Para uma criança, Lewis é melhor, no meu modo de ver, porque, como eu disse, ele é muito explícito, isso facilita a compreensão do leitor. Então, as 7 crônicas de Nárnia descrevem uma parábola, descrevem uma história, tem uma finalidade. Isso ajuda na compreensão do homem bom. Isso ajuda na construção do homem melhor, o homem que vê a verdade e adere ao bem. Veja, não é simples assim. Não é que toda vez que você vê a verdade, você adere ao bem. Mas a condição para que você adira ao bem é que você veja a verdade. Então, por esse motivo, o primeiro passo é a construção intelectual do homem. O primeiro passo é ver a verdade. E a partir da verdade contemplada, essa verdade tornar-se um bem apreciado. Olha aqui a definição de beleza de Tomás de Aquino. Beleza é a verdade contemplada enquanto bem apreciado. Isso é a definição de belo de Tomás de Aquino na Suma Teológica. Beleza é uma definição, né? Tem outras. Beleza é a verdade contemplada na medida em que é apreciado como um bem. Alguém pode ver a verdade e não apreciar como um bem, ou apreciar como um bem relativo. E essa beleza, portanto, perde importância. Então, um caminho necessário, não necessário, mas um caminho importante na construção do homem bom é reconhecer que para configurar a melhor versão de mim, eu preciso dar um passo na formação pessoal. E a literatura fantástica é um caminho da formação pessoal. É um caminho. Há outros, tá? Eu vou falar disso aqui no canal durante mais tempo, tá? Mas só queria trazer para vocês hoje essa base. A base é: o homem não nasceu pronto. O homem tem faculdades que precisam ser alimentadas. Faculdade da inteligência, faculdade da vontade. Entre as duas, a preponderância é da inteligência sobre a vontade. É preponderância entre a verdade e o bem. Se houver crises, é possível que um dia eu falo sobre isso, a verdade deve prevalecer na vida humana. Então, eu tenho que construir, portanto, a minha história, a minha ascese pessoal a partir da inteligência. E como eu faço isso? Se hoje vivemos uma sociedade tão avessa à formação pessoal, tão avessa à formação de intelectos, à formação teórica, como fazer isso? Literatura fantástica. Então, se você é pai educador, se você é mãe educadora, você precisa oferecer a seus filhos educandos literatura fantástica de qualidade. Uma é essa aqui, tá? As Crônicas de Nárnia,
São 7 crônicas. As crônicas começaram com Leão, o feiticeiro da guarda-roupa. Os leitores de livros, quer dizer, os seus amigos lá do pub na Inglaterra, gostaram, e ele criou depois um arco de formação pessoal para que as pessoas para que os leitores tivessem o fundamento da construção do homem bom. Veja, em Nárnia você tem honra. Em Nárnia você tem punição. Punição faz parte da construção humana. Punição. O Eustáquio é punido pelas suas más ações no Príncipe Cáspio. Tem recompensa, né? A bondade de Lúcia é recompensada em Nárnia. Os príncipes de Nárnia voltam na última batalha. Então, isso é importante que nós entendamos. Na leitura do Conto de Fadas, você acaba aprendendo algo sobre a natureza do homem bom. Aliás, vou fazer uma correção aqui. Não foi no Príncipe Cáspio, não. Foi a viagem no peregrino que o Eustáquio foi castigado, virando dragão, né? A sua malícia, a sua má vontade gerou castigo. Isso faz parte da construção do homem, saber que o bem é recompensado e o mal é castigado, né? Só alguém que não é pai, só quem é pai de pet acha que não pode castigar filho. Só quem não sabe a tarefa urgente e difícil que é formar, acredita que é possível educar alguém sem algum tipo de punição, porque pelo menos em casa você vai ser punido com um amor, com um carinho, enquanto na vida não vai ser assim. Então a literatura acaba trazendo esses elementos que são importantes na construção do homem. Gratidão, virtude importante, filho da justiça. Gratidão. Então você vai lendo um bom livro de literatura e vai conformando a sua vida vamos chamar assim, ao que deve ser, a melhor versão de si mesmo. Essa é a maior tarefa que o homem tem para fazer nessa vida: morrer melhor do que quando nasceu, oferecer às pessoas, à sua família, à sociedade, uma versão melhor de si. E um caminho para isso é lendo literatura fantástica. Veja, já vou terminando a aula de hoje, vai ficar aqui gravada no meu Stories, no meu Reels. Hoje há pessoas que são excelentes profissionais. A melhor procuradora da República, o melhor engenheiro de aviação, a melhor chama assim, técnico administrativo da faculdade, o melhor, sei lá, assistente financeiro da empresa de investimento, mas como pessoas são liliputianos, são anões morais, não conhecem nada além daquele mundinho técnico no qual ele foi treinado a vida inteira. Ele pode ser CEO da Samsung e ser um homem péssimo, uma mulher péssima, uma mulher que não é a melhor versão de si mesma. A tarefa aqui da minha página é tentar mostrar para vocês que a única coisa que vale a pena fazer nessa vida é morrer melhor do que quando você nasceu. Oferecer às pessoas à sua volta, os seus familiares primeiro, e depois à sociedade, uma versão melhor de si mesmo. É claro que isso importa algum sacrifício, importa algum sofrimento. Como eu disse no início, é uma ascese, é um caminho de crescimento. E esse caminho custa. É a subida do Monte Carmelo da inteligência, para ficar um texto que eu ouvi esses dias. É o Monte Carmelo da inteligência. É claro que essa subida cansa, exige. Mas essa é a maior, vamos chamar assim, maior tarefa que um homem tem para fazer nessa vida. Oferecer aos filhos a melhor versão de si mesmo. Oferecer aos pais a melhor versão de si mesmo. Oferecer aos familiares a melhor versão de si mesmo. Oferecer à sociedade a melhor versão de si mesmo. Isso não acontece do nada. Veja, não existe caminho rápido para isso. Isso só vai acontecer se nós nos formarmos. E o caminho de formação para o homem bom é, sem dúvida nenhuma,
o caminho da literatura fantástica, tá bom? O início, veja, não é o caminho, não é o termo final, é o início. Algum tempo atrás, há muito tempo atrás, isso era feito sem problemas. A pessoa chegava já na universidade ou na escola tendo lido todos os clássicos. Hoje em dia, não é incomum que na PUC do Rio de Janeiro você pergunte ao aluno que tem 26 anos e ele diga: professor, eu nunca li um livro na minha vida. Não é incomum, isso aliás é muito comum. E não é porque é a área de filosofia, não, pode ser qualquer área, tá? Eu já dei aula no Rio, era a mesma coisa. Eu dei aula no UERJ, era a mesma coisa. Tinha lá 1 ou 2 ou 3 que escapavam, eram aqueles que foram criados em família diferente, mas a maioria absoluta leu resumo quando leu. Hoje em dia tem ainda a dificuldade dos aplicativos, né, que oferecem alguns resumos razoavelmente inteligentes e que podem enganar o leitor desatento. Então a gente não pode esquecer que a nossa tarefa é essa. Vem junto com a tarefa, concomitante com a tarefa de receber os filhos que Deus mandar às famílias, concomitante a isso, existe a tarefa auxiliar, que é formá-los do melhor modo possível. São 2 tarefas, tá? Receber os filhos e educá-los. Não é uma só, não. Então, nossa tarefa como pai é necessário ter as técnicas. Uma técnica é a literatura fantástica. Comigo funciona bem, com meu filho, e agora eu estou num passo agora maior, que é exigir que ele faça resumos, porque isso acaba exigindo dele um pouco de capacidade de síntese, né? Coisa que hoje em dia não é muito comum, né? Capacidade de expressão e de resolução de problemas, sintetizar ideias. Então é um modo de você filtrar e fixar isso mais. Então é isso, pessoal. Com mais frequência eu virei aqui falar sobre esses assuntos. Por favor, se você gostou, divulgue para o máximo de pessoas possível para a gente levar essas ideias, essas técnicas, essas dicas para mais pessoas. Um abraço, até mais.